louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, o Evangelho por Lucas, no capítulo 22, e nós vamos dar a continuidade. Nós vamos ler aqui do versículo 23 em diante. Glória a Deus. Irmãos, eu estou pegando o versículo 23, porquanto na reunião passada, nós, após aqui a ceia do Senhor, esse versículo 23 aqui, vocês podem ver que Jesus ensinou eles, falando do corpo, né, do pão, que é o corpo de Jesus, também falando do cálice, que é a nova aliança, glória ao nome do Senhor Jesus, que é o Novo Testamento, que é derramado por vós, e ele falando isso com seus discípulos. E depois de tudo isso ter feito, aqui no versículo 23, os discípulos, eles começaram a perguntar entre si quem seria o que havia de fazer isto, né? E depois, no versículo 24, eles ali teve uma contenda entre eles sobre qual deles que pareciam ser maior. Então, nós vamos ler aqui o versículo 23 e o 24. Aliás, já podemos até ler direto o 24, porque o 23 faz parte do versículo 22. Então, vamos ler do versículo 24 em diante. Aqui diz assim: aqui vai falar quem é o maior. Eles queriam saber entre eles. Irmãos, por incrível que pareça, essas perguntas não foi uma vez que eles fizeram mais vezes sobre isso, né? Então vamos ver aqui, glória ao nome do Senhor, que no versículo 24 diz assim: E houve também entre eles, os discípulos, contenda sobre o qual deles parecia ser maior. E eles lhe disse, que é o Senhor Jesus: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, a quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem serve que está à mesa? Perdão, porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tende permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai destinou a mim, para que comais e bebais e a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. E disse: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora aquele que tiver a bolsa, tome-a como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: Basta, vamos até aqui, amados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vejamos aqui, amados, nessa passagem, como eu estava dizendo para vocês, no versículo 24, nós vemos aqui, queridos, que eles tiveram uma contenda, os discípulos tiveram uma contenda. Irmãos, um alvoroço entre eles.
opiniões diferentes, e eles ali não estavam se entendendo, porque eles queriam saber, irmão, quem seria entre eles o maior ali. Quer dizer, um tipo um chefão, né, amados? Quem seria o chefe ali, o maior, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, aqui nós vemos aqui, que eles estavam discutindo. E olha, irmãos, vamos parar e vamos pensar aqui um pouquinho. Depois da ceia, que foi do versículo 14 até o versículo 23, eles tiveram uma experiência gloriosa, pois teve uma experiência na Páscoa e depois uma experiência na Santa Ceia, a primeira Santa Ceia que o nosso Senhor Jesus ali faz com ele, e o Senhor Jesus ansiava de estar naquele momento com eles. Imagina aquele ato espiritual, aquele ato tão maravilhoso, glorioso, irmãos. E eles ainda parece que não tinham entendido isso. Eles participaram, ouviram tudo, mas logo em seguida aqui há um alvoroço entre eles, uma contenda entre eles. Imagina o Senhor Jesus olhando para eles, meus queridos. Então vejamos aqui, irmãos, segundo esse versículo 24, né? Foi inclusive dirigido ao nosso Senhor, Ele mesmo, o Senhor, fazendo para eles tudo aquilo. Imagina entre eles. Irmãos, para e medita. Parece que eles entenderam isso. Parece que eles não tinham entendido ainda. Eles ainda não compreenderam. Parece que estavam entendendo tudo errado, né? Porque, irmãos, no momento de um ato de uma Santa Ceia tão gloriosa dessa, não era para nem ter uma briga, não era para ter contenda. E isso aconteceu, está aqui registrado. Mas nós vemos aqui, irmãos, depois, no versículo 25, Jesus disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. E no 26 diz: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, quem governa como quem serve. Então vejamos nessa passagem, e para completar o 27, ele disse assim, ó: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Aí Jesus fala: eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então veja, eles estavam em todas as mesas, perdão, todos eles estavam à mesa. E, em vez dos discípulos servir o Senhor, foi o próprio Senhor que abriu a Santa Ceia, partiu o pão e ele serviu cada um deles. Falou: comei do meu pão, né? Comei do meu corpo. Esse cálice é o Novo Testamento, bebei dele. Então o Senhor foi servindo, o Senhor serviu para com eles. Então vejamos aqui, irmãos, nessa passagem aqui, né? Que esses discípulos, podemos abrir também, né? Que ali em Mateus, no capítulo 20 a 20, do 25 ao 28, vamos dar um chego lá, vamos abrir aqui no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 25 ao 28. Veja bem, irmãos, aqui nós estamos vendo que Jesus ele está falando sobre a sua morte, a sua ressurreição, e aqui no 25, aqui nós podemos ver aqui. Aqui foi o pedido, né, da mãe dos dois filhos de Zebedeu, né? E ela queria que um estivesse à direita, outro à esquerda. Imagina o alvoroço que teve. Agora, no versículo 25, Jesus, chamando-os para junto de si, chama todos os discípulos para junto de si, e ele fala assim, ó: bem sabeis, pelos príncipes dos gentios estão dominados, os que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se de grande, seja o vosso serviçal. Perceberam, irmãos? E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Então vejamos aqui que
Aqui os discípulos, outra vez, eles tiveram uma encrenca, teve uma contenda. Tem uma outra passagem no meio do caminho também, pode ver que também aconteceu isso. Entre o caminho, eles começaram a ver qual deles seria o maior. E Jesus ouviu, quando chegou numa casa, falou: o que você estava falando ali entre vós? E eles falaram, eles ficaram quietos. Aí Jesus pega uma criança, um menino, falou: olha, se vocês não se fizerem como um menino, vocês não entrarão no reino do céu. Aquele que quer ser maior, ele tem que ser o menor. Ou quem é maior aqui na terra vai ser o menor no céu. Então, várias vezes Jesus veio ensinando os seus discípulos. Irmãos, isso aqui é para nós também. Você sabe que existe muitos entre nós que ele quer ser alguém no meio dos nossos irmãos, ter alguma, vamos dizer assim, alguma autoridade, ter algum cargo, algum ministério, alguma coisa. Existe muitos desejosos. Mas, irmãos, e aí, quando estamos também, vamos dizer assim, no ministério, isso nós estamos falando de todas as denominações, porque cada denominação tem o seu ministério. Existem aqueles que querem brilhar, olha só, que querem ser popular, aqueles que querem crescer, que todos o conheçam como se fosse uma estrela. Amado, Jesus é totalmente, ele nos ensina totalmente diferente. Ele nos ensina que nós devemos servir os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos, estar com ele. É claro, irmãos, que vocês serão conhecidos, mas sempre Cristo na vossa frente. Quando alguém for falar alguma coisa de vocês, como você brilha, como você. Não, você não viu. Olha mais com seus olhos espirituais. Você está enxergando Jesus na minha vida? Tô sim, você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus. Mas você está enxergando Jesus? Então é Ele que está brilhando em mim, porque eu reflito Ele. Se apagar a luz, eu não brilho mais nada. Mas como eu estou ligado em Cristo, a luz dele brilha em mim. E assim eu fico refletindo a luz do Senhor. Por isso que nós somos a luz desse mundo de trevas, porque sem Cristo nós não brilhamos. Só brilhamos com Jesus. Com amor, com carinho, nós mostramos o que está dentro do nosso coração. Pois o verdadeiro cristão, ele não quer se aparecer, irmãos. Ou o cristão, ele sempre põe Cristo na frente, ou a irmã coloca Jesus Cristo na frente, tá bem? Então vejamos aqui, nessa passagem do 25 ao 27, irmãos, esses apóstolos estavam sempre discutindo sobre a grandeza, e como aconteceu aqui mais uma vez, né? E a grandeza do mundo se baseia em poder. Você sabe que tudo nesse mundo aqui se baseia em poder. Por exemplo, se uma pessoa ficar muito rica e tem muito dinheiro, ela tem poder para colocar um guarda-costa, ela tem poder para comprar uma fazenda, comprar um terreno, tem poder para comprar um carro, tem poder para fazer qualquer coisa, viajar, ir para outro país, enfim, ela tem poder, tá certo? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, glória, né, que a grandeza e o poder nesse mundo terreno aqui, glória ao nome do Senhor, e tem pessoas que quer reconhecimento, também é um poder reconhecimento. É uma pessoa que tem desejo que todos reconheçam ele com alguma coisa, que ele tem força financeira, uma força, um poder, irmãos, vamos dizer assim, de popularidade também. Mas, irmão, essa grandeza desse mundo, esse reconhecimento público, irmão, que as pessoas, olha, aquele lá é rico, aquele tem empresa, aquele tem isso, tem poder. E é muito respeitado essas pessoas, assim, sabe, irmãos? Glória a Deus, por causa do seu poder, seja financeiro, seja o que for, ou dentro de uma empresa, um diretor, alguma coisa, um dono de alguma coisa. Claro, tem o seu poder, o reconhecimento público, o reconhecimento de funcionário. Mas o Senhor Jesus, irmão, no ministério espiritual, a qual nós fazemos parte da graça de Deus, este poder, isso é de Cristo, irmão. Esta glória é do nosso Senhor Jesus. Nenhum de nós, discípulo, podemos discutir isso e nem passar em nossas mentes, que infelizmente passa na mente de muitos que querem estar entre as várias lugares, reuniões,
cultos e, enfim, tantas outras coisas, sempre pomposo. Se uma pessoa fala, oh, mas que esta irmã é tão abençoada, usada de Jesus Cristo, ou esse irmão, como Deus usa dele, tudo. Então, é um reconhecimento público. Agora, veja, irmãos, quem, quem vai, quem vai cometer um erro desse? Somos nós, se nós aceitarmos esses elogios e reconhecer, oh, mas realmente é um mérito meu. Não, não é nosso. Isso é totalmente de Jesus. Aliás, até o fôlego que nós temos aqui é dele, porque se ele tirar o nosso fôlego, nós já vamos embora deste mundo, né, amados? Então, veja, hoje nós somos discípulos e precisamos servir as pessoas. Servir o quê? Servir a graça de Deus, mostrar a salvação, Jesus Cristo, mostrar o cálice do novo mandamento, mostrar que Cristo fez uma nova aliança com todo aquele que crê nele. Louvado seja Deus. Então, queridos, vemos aqui nesse versículo, irmãos, que Jesus, ele ensinou que é a grandeza espiritual. Ele falou, ele mostrou tudo isso que eu falei para vocês em termos de grandeza. Ele não, né? Eu estou falando, ele mostrou o que é uma grandeza material e uma grandeza espiritual. A grandeza espiritual, ela é invertida. Se nós queremos crescer, ser o maior, então nós temos que ser o menor aqui na terra. Temos que aprender com Jesus. Ele disse que ele é humilde, manso, ele é manso e humilde de coração. Não é verdade? Ele é manso, humilde de coração, o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então, todos aqueles que estão cansados, oprimidos, vai com ele, aprenda com Jesus. E como é que nós aprendemos? O Espírito Santo nos ensina através das Escrituras. Às vezes, irmão, nós estamos aqui nessa situação, e às vezes pode ter alguém de nós aqui que tem um espírito de grandeza, um orgulho, e o Senhor está nos ensinando a ser humilde. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, aqui para nós, que todos vocês que são discípulos do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, todos vocês são. E aí, o que vocês querem? Um reconhecimento material, poder, glória dessa terra, ou você quer ser humilde, porque isso aí vem do Senhor, viu, meus amados? O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos ter, se você quer uma grandeza espiritual, o Senhor te ensinou e está me ensinando, e ensinando todos nós, que isso requer, da nossa parte, humildade, sacrifício, e essa humildade e esse sacrifício é o exemplo que Jesus teve. Ele foi humilde e ele também se sacrificou nessa parte, né, irmão? Ele teve o sacrifício como exemplo. Pois então, irmãos, glória ao nome do Senhor. Jesus, ele desceu do céu e ele não veio na terra para ser servido por homens na terra. Ele veio na terra para servir, habitar em nós e servir, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus, como ele serviu ali todos os seus discípulos e tá, ele serviu, mostrou a sua humildade e é aqui que ele está dizendo que ele, como ele veio naquela época entre aqueles discípulos, ele veio servir, ensinar, mostrar e deu a sua própria vida para todos, como hoje, nos dias de hoje, nós também. O Senhor continua nos servindo com a sua palavra, com a sua revelação, com o seu poder e os seus ensinamentos também, porque nós temos que aprender com ele. Tá certo, irmãos? Nós devemos aprender. Então, aqui fica uma reflexão para você meditar. Você quer ser grande? Quer crescer no reino de Deus? Então, seja humilde. Procura a humildade, tá bem? Se você quiser ser grande aqui na terra, você vai ser pequeno no reino de Deus. Porque os grandes vão receber a sua própria glória aqui. Nós temos um exemplo, eu não vou abrir agora, mas Mateus mesmo, ali no capítulo 5, Jesus estava falando ensinando os discípulos. O que os fariseus e escribas faziam, irmãos? Eles gostavam de jejuar para que o rosto deles desfigurasse e toda
todas as pessoas olhassem, olha como esse homem serve a Deus, olha, ele é realmente religioso, ele serve a Deus, mas o coração dele não era para com Deus, era para mostrar para os homens. E Jesus falou, olha, certamente ele recebeu sua glória. Outra passagem é aquele que dava esmola, ele deu a esmola a buzina tocava a buzina. E Jesus disse que aquele que der, não que a direita fizer, a esquerda não deve saber. Então, irmão, a gente fazia o culto para que Deus nos abençoe, mas tem pessoas que elas fazem em público. Queridos, tomamos muito cuidado, vamos dizer isso nos dias de hoje, bom? Nos dias de hoje. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos numa era digital, uma era de tecnologia bem avançada, e em segundo se posta qualquer coisa. Então, hoje, muitas missões que são feitas, né, irmãos, e é muito delicado isso que eu vou dizer para vocês, quem é espiritual entenda, né? Às vezes, Deus usa de alguém para ir numa missão e vai lá e dá uma cesta básica para uma família e vai e filma. Olha o que Deus preparou e lança na internet, lança para o povo ver. E ali, claro, a pessoa que está ali entregando aquela cesta. Pode ser que veio de uma outro irmão, de um outro, ele está fazendo a entrega. Mas está sendo filmado aquela situação ali. Então, o que que acontece? O que a direita faz, a esquerda agora também está sabendo. Por quê? Porque é filmado, é lançado. Olha, visitamos. Olha aqui que Deus deu um órgão, um instrumento, é glorioso, é bonito, irmãos. Só que pode ser que vai na primeira intenção, aquela alegria para compartilhar, alegria com todos. Só que depois o corpo, a pessoa vai acostumando e vai acostumando. Entendeu, meus irmãos? E de repente é cheio de obras assim, e é para ter bastante obras, mas elas têm que ser, irmãos, glória a Deus, com muita humildade. Daqui a pouco fica tão normal, pessoa filmando isso, filmando aquilo, e vai colocando, e a glória acaba indo para uma pessoa, para outra, mesmo que fala que é de Jesus, mas ela gosta de aparecer. Existem pessoas que gostam de aparecer, irmãos, me perdoa, a expressão aqui, por favor, em nome de Jesus. Mas é vigiar, irmão, nós temos que vigiar. Sim, algumas coisas nós podemos se encostar, às vezes você faz uma visita, olha, eu estive com o irmão, mostrei isso, aquilo. Sim, irmãos, mas tomamos cuidado com a nossa intenção de fazer as coisas. Bem, isso tem que tomar bastante cuidado, é com muita, pedir muita guia de Deus. Agora, aqui nas Escrituras, Jesus pede para que nós sejamos humildes, tá bem? Irmãos, quando nós somos irmãos espirituais. Todos vocês e eu, nós, todos somos irmãos em Cristo. E aqui nós não estamos mais falando de poder, de riqueza, de pobreza, não. Somos irmãos de Cristo, tudo igual, tudo com Jesus a mesma coisa. Então veja, aquele que está mais abençoado materialmente e tudo, se faça como um pobre, tenha, se faça como se você não tivesse e viva junto, porque irmãos, você sabe que dependendo dos lugares, um exemplo para vocês entenderem, às vezes vocês vão no Nordeste, a gente vai no Nordeste, irmão, às vezes aqui nós temos uma roupa, aqui uma cidade, é, na cidade a gente compra uma roupa melhor. Às vezes você entra num sertão, como é que pode ir com um terno, uma roupa, um vestido de que você usa numa cidade? Diante de tantas pessoas, né? E você vai todo com aquela roupa bonita, tudo, diante de um sertão, de uns povos. Eles têm vergonha até de sentar do teu lado. Então nós temos que usar roupa mais simples. Temos que ter sabedoria de em cada lugar saber como nos proceder diante do Senhor. Porque se eu for num lugar e eu, olha, estou muito bonito, isso quer dizer estrela. Se você vai todo bonito num lugar humilde, você vai ser estrela, não tenha dúvida. Todo mundo vai olhar em você. A roupa totalmente diferente, pessoa diferente. Claro, vai ter até respeito, outros vão ter até vergonha. Então, irmãos, querem ser menor em Cristo? Quer ser menor aqui na terra para ser maior no reino do céu? Seja simples, humilde como Cristo é. E
nós temos que enfrentar o sacrifício também, tá bom? Então vejamos essas duas passagens, e aqui nós vemos no versículo 28, Jesus fala assim, olha, presta bem atenção. No 28 ao 30, ele fala assim, ó, vós sois os que tende permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus falando com os discípulos. Para quê? Comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assentaste sobre tronos, julgando 12 tribos de Israel. Perdão, eu pulei o 29, tá? Deixa eu repetir aqui, ó. E eu vos destino ao reino como meu pai destinou a mim. Versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando 12 tribos de Israel. Glória ao nome de Jesus. Tá vendo, irmãos? Aqui nesse verso, irmãos, os discípulos, né? Eles estavam sempre ao lado do Senhor Jesus. Eles permaneceram ao lado do Senhor Jesus, inclusive nas suas tentações. Quando aqueles escribas, aqueles fariseus, glória ao nome do Senhor Jesus, aqueles homens tentavam Jesus, tentando pegar ele numa palavra, levava, né, como levou aquela mulher adúltera na presença dele para ver o que ele iria fazer, e assim por diante, muitas tentações. E os discípulos estavam sempre próximos de Jesus, muito próximos, né? Então Jesus passou por julgamentos, provações, né? E tanta coisa. E ele sabia que brevemente ele iria enfrentar, né, perante as autoridades, tanto dos judeus, que foi lá na casa de Caifás, como também dos gentios, que foi lá em Pilatos, né? Então, os romanos, Pilatos romanos, ali da autoridade romana, como também os judaicos. Então, por causa disso, irmãos, eles seriam recompensados. Por isso que Jesus iria recompensar esses discípulos com os direitos e privilégios, tá bom, irmãos? Da liderança. Por que liderança? Olha o que ele falou aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 28. Vós sois o que tendes permanecido comigo na minha tentação. Então, Jesus reconheceu isso dele. Agora, olha o que Jesus diz: eu vos destino ao reino, como meu Pai destinou a mim. Para quê? Para que comais, bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre trono, julgando 12 tribos de Israel. Agora, o Senhor Jesus dá autoridade para que eles também possam, né, amados? Nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor, que eles vão ser recompensados com esses direitos, esses privilégios, porque eles estavam ao lado do Senhor Jesus em todas as provações, em todas as tentações, né? E essa liderança é no reino, irmão, que é por vir. O reino está vindo, irmão. Eles vão ter esse privilégio. E que inclui também a comunhão íntima com o nosso Deus. Vai incluir isso. Oh, irmão, que coisa maravilhosa, né? E com o nosso rei também, Jesus Cristo. E o domínio sobre Israel. Isso vamos ver aonde que Jesus está fazendo isso, sobre domínio sobre Israel. Por que vai julgar 12 tribos? Vamos lá no livro de Mateus, no capítulo, irmãos, glória ao Senhor Jesus, 19, versículo 28. Mateus, capítulo 19, versículo 28. Irmãos, vocês perceberam tudo que Jesus está falando, que eles ensinou esses discípulos. E bem-aventurados sois vós que também estão aprendendo isso. Eu sei que muitos de vocês, com amor, com carinho, perseverante, é isso que é importante. Porque a leitura da Bíblia, irmãos, veja, tudo que estamos aqui é um ensinamento de Jesus. Jesus ensinava. É tão lindo isso, né, irmão? Jesus ensinava. E isso aqui é para o nosso ensinamento também. Olha só o que diz aqui, no capítulo 19, no versículo 28. Diz assim a palavra: e Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que a vós que me seguis, os discípulos, né? Quando na regeneração o Filho do Homem, que é o próprio Cristo, se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tribos
ou, perdão, sobre 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Então, irmãos, esse julgamento será sobre Israel. Glória ao nome do Senhor. Eles julgarão. Olha só o privilégio que Jesus deu para esses 12, 11, né? Depois vai ver um ou outro, porque Judas saiu desse contexto aqui, dessa, desse direito por causa do pecado, mas entrou outro no lugar. Então, veja bem aqui como o nosso Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Então, amado, e ainda eu vou dar uma continuidade nesse versículo 29. Olha o que Jesus diz: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, o que que Jesus está ensinando? Irmão, quando Deus chamou nós nessa graça, muitas coisas nós deixamos. Os costumes que os nossos pais faziam, nós já não fazemos mais. Os costumes que os nossos irmãos materialmente, né, famílias que eles faziam, nós não fazemos mais. Por quê? Porque agora nós seguimos Jesus Cristo, nós estamos seguindo Cristo, não é verdade? Nós podemos dar um exemplo aqui para vocês possam entender. Por exemplo, nós temos o Natal. O mundo tem o Natal, né? Nós não, perdoa-me, vou retificar essa palavra. O mundo tem o Natal. Dia 25 de dezembro é o dia que o mundo declara que é o nascimento de Jesus. Nas Sagradas Escrituras não tem uma que diz ali, nenhum capítulo, nenhum verso que diz que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Não existe. Isso aí também é comércio, muitos compram presente, é o mês que mais tem rotação de giros aí comercialmente, né? De dinheiro e assim por diante. Porém, glória a Deus, não está escrito. Dá para se saber mais ou menos através da temperatura, que foi frio quando Jesus nasceu. Se você olhar o clima, você olhar lá em Israel, você vai entender que provavelmente Cristo nasceu entre setembro e outubro, conforme nós vemos as estações do mês. Dia, data, não tem nem ali nada que se fala. Então, só que olha o que acontece. Muitos que estavam na tradição, eles, todo mundo comemorava. Aí Deus vai, chama vocês nesta graça maravilhosa, mostra o reino, mostra tudo e mostra a idolatria. E aí você viu que não acaba sendo uma idolatria, que é uma coisa que está tendo adorações ali e não é o que está na Bíblia. Porém, o que você faz? Como cristão, você já não participa mais daquela mesa, você não está mais naquele ambiente, e aí é onde você deixa a sua família tradicional, que todo ano faz esse ajuntamento, você já não faz. Por isso que você já deixou pai, deixou mãe, você deixou família, né, irmãos, ou o próprio filho, que às vezes tem aquele que é cristão, o filho não é mais cristão, ou o pai era da tradição, filhos também, depois o pai se converte, os filhos não, e o pai acaba deixando. Então, tudo isso é um conflito, mas, irmão, para que lá no céu nós também possamos crescer no Senhor Jesus. Então, queridos, tudo que vocês fizerem nesta terra, tudo que vocês cuidarem, sejam humildes, sirvam as pessoas, não queiram estar no holofote, não queiram estar na presença das pessoas. Eu quero dar um exemplo, irmão, alguns exemplos. Isso tudo é bíblico, mas a gente vai aprendendo. Então, vamos passar algum exemplo para vocês, tá bom? Algum exemplo para que vocês vão entendendo. Uma vez, eu estava congregado numa congregação em São Paulo, e um irmão amigo meu, sabendo que tinha ministério, ele pediu para que eu fosse, Fábio, senta lá na frente. Eu falei, não, não é necessário. A gente senta um banco atrás, não precisa ser no fundo também não, não. Já nós sentamos ali bem ao lado. Só virar as costas assim, ver a gente, não há nenhum problema, tá bem junto. É um banco na frente, outro atrás. Só que naquele dia eu estava num banco lateral. E um irmão, um irmão, ele falou de onde era, eu estava orando, o outro falou, esse irmão é lá
do interior, Pirassununga, tudo, tem ministério? Tem, tudo. Ou então tá bom, não sei o quê. Mas eu estava ali e no banco lateral. E ele falou assim para mim, irmão Júlio, e o outro lado estava tudo já cheio, mas só tinha um irmão ali. E esse irmão, ele falou assim, eu falei, irmão Júlio, sente lá com eles junto. Eu falei, não, irmão, eu vim do interior e também vim para ouvir a palavra, né? E eu falei para um irmão meu, falei para ele assim, meu irmão, é o seguinte, a Bíblia, eu abri o capítulo, eu falei, Jesus um dia ele entrou numa festa e ele começou a observar os assentos das pessoas. E ele começou observando aquele assento e ele ensinou aos seus discípulos, olha, quando vocês forem convidados, não sentam nos primeiros lugares, porque se vier alguém maior honra, certamente ele vai pedir ao amigo, dê licença para que o outro amigo entre, e certamente você vai ter que ir para o derradeiro lugar, envergonhado, humilhado. Então, quando você for convidado, você senta nos derradeiros, porque quando ele te vê, fala, ô amigo, por favor, venha sentar aqui na frente. E assim você acaba sendo honrado. E isso eu sempre guardei em meu coração, irmãos. E eu falei assim. Aí, passado um tempo, né, o irmão vendo, e assim, ou você, um servo de Deus que chegou, que me conhecia, né, e ele falou, ô, você está aqui? Eu falei, tô, irmão, por favor, vem aqui, senta ao lado. Aí cumpriu a palavra. Mas eu não fiquei, irmão, lá longe para fazer sair lá todo mundo me ver. Não, é só ser mais humilde, irmão, e sentar. Não, às vezes no mesmo banco, mas senta um de trás, facinho, fácil, de discreto. E assim, o que a gente faz? Corrige o nosso coração. Porque não é porque eu tenho meu ministério que eu vou chegando e vou sentando, porque eu tenho ministério e. Não, além disso, eu sou iguais a todos, nós somos todos iguais, temos que aprender, não é verdade? Então, Jesus, ele é maravilhoso. Todo aquele que deixar as coisas desse mundo para que venha servir a Jesus, como eu estava falando para vocês aqui, irmão, esses aí é o que o Senhor vai considerar lá no céu, o maior. Então, no dia de hoje, nós temos que tomar muito cuidado de nós ser orgulhosos. Nós temos que sempre lutar, é um sacrifício, é lutar, ser humilde. Humilde não está dizendo pobreza. Humilde é você ser educado, tomar cuidado. Ah, sim, irmãos, tomar cuidado com falsa humildade, né? Isso também é muito perigoso. Humilde tem que ser humilde de coração mesmo, como Jesus é. E só Ele pode transformar. E como você pode buscar isso? Em oração. Busca em oração, busca em entendimento e nas leituras da palavra de Deus, tá bem? Então, agora vamos aqui, uma passagem que está aqui escrita, irmãos. Aqui, agora nós vamos ler do versículo. Espera só um pouquinho para abrir de novo aqui. Lucas, vamos. Agora no versículo 31, Jesus muda aqui o assunto. E olha, é muito sério isso, hein, irmãos? Olha que Jesus disse no versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, que é para Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas Jesus tranquiliza ele. Mas eu roguei, claro, ao Pai, né? Por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Irmãos, presta bem atenção nisso. Pedro ainda não era convertido. E os irmãos dele ainda não estavam todos convertidos. Os discípulos ainda não. Por isso que tinha muito, muito, irmão, contendas, porque não tem conversão. Irmão, uma casa que não há contenda, existe conversão. Uma igreja que não há contenda nela, existe conversão naquela igreja. Claro, pode aparecer uma ou outro, mas uma igreja toda em confusão, uma igreja toda em contenda, ali ela não compreendeu, entendeu? Ela não está convertida. Irmãos, quando somos convertidos, eliminamos tudo que não agrada a Deus na nossa vida. Entendeu? Isso está no ambiente de trabalho, está no ambiente da igreja, está no ambiente de casa, está em todos os lugares.
ok? Então vejamos aqui, nesse versículo 31, nós vemos que Jesus, e, como eu disse a você, ele se dirigiu para Simão, que é o Pedro, né? Por quê? Pedro, Pedro, irmão, ele, queira ou não queira, nós temos que ser sinceros, ele era um líder. Por que um líder? Porque ele era o porta-voz dos discípulos. Ele que fazia as perguntas para Jesus. Você pode ver que, um exemplo, né? Claro, um exemplo para vocês verem. Quando Jesus andou sobre o mar, as águas do mar, todo um lá falou, é um fantasma, todo mundo medo. Jesus falou, não tenha medo, tenhais medo, sou eu. Aí Pedro falou, se és tu, olha lá, ó o porta-voz do grupo lá. Se és tu, me faz ir ter contigo sobre as águas. Vem, Pedro. E foi. Tá vendo? Então ele sempre fazia pergunta. Pedro estava sempre perguntando a Jesus. Pode ver que Pedro falava assim: Senhor, explica melhor sobre essa parábola. Tá vendo? Aí Pedro sempre adiantava: bom, se as condições é disso, não convém casar. Você pode ver isso em Mateus capítulo 19, sobre o casamento, né? Então Pedro era porta-voz, então ele era, de certa forma, um líder, porque às vezes você vê que Pedro também, na ceia, Pedro olha para João, que estava ao lado de Jesus, Pedro faz um sinal assim para ele. Quem é? Pergunta para ele aí. Sempre liderando. Então, o Senhor Jesus, vendo que Pedro era como uma porta-voz desse apóstolo, né? Nós vemos que, então, aqui, Satanás, ele queria, sim, peneirar, se andar, né, irmão? Eles queriam peneirar todos, além de Pedro, claro, também os demais discípulos seriam ali tentados, estariam como peneirar um trigo. Bom, amados, nós vemos então que Jesus, ele já tinha rogado a Deus para que isso não acontecesse. Mas olha só a resposta, olha o que Pedro vai protestar, né? Ele vai responder. Olha, quando o Senhor disse aqui, que nós estamos lendo aqui, esse versículo 32, que ele disse que tinha rogado a Deus em favor de Pedro, para que a fé dele não desvanecesse, desfalecesse, aí Jesus falou que ele tinha feito isso com o Pai Celestial, para isso não acontecer. Agora ele fala para Pedro, e tu, Pedro, eu já orei o Pai para isso não acontecer na tua vida. Mas tu, Pedro, quando tu te converteres, confirme isso para os demais. Jesus sabia que Pedro não era convertido. Irmãos, olha que obra linda. Você acha que entre nós Deus conhece quem é convertido e quem não é? Conhece plenamente. Mas Jesus teve paciência? Teve. Você acha que Deus não vai ter paciência com vocês, comigo, com aqueles que ainda não é convertido? Vai, porque vai chegar a hora. Vai chegar a hora que vai converter. E aqui então, olha que Pedro, oh meu Deus do céu, Pedro, ele fala mesmo, né, irmãos? Olha aqui no versículo 33. E Pedro, né? E ele disse, Pedro dizendo, Senhor, aquela euforia, né? Estou pronto, ir contigo à prisão e até a morte, Senhor. Mas Pedro admirava Jesus mesmo, ele amava Jesus. Só que às vezes, irmão, a gente não pode falar coisas que às vezes a gente não conhece nem nós mesmos. Na hora do medo, muita coisa muda na vida da gente. Então, como nós temos que enfrentar o medo? Confiando em Jesus. Se você confiar em Cristo, você não tem mais medo. Você está apto para qualquer, até a morte. Quantos cristãos de hoje em dia que confiaram em Jesus, eles vão pregar o evangelho e são presos e eles não negam Jesus e morrem em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, aqueles apóstolos do passado, todos eles, e outros que foram queimados, jogados no fogo, tanto, tudo por amor ao Senhor Jesus. Por quê? Eles venceram o medo através da confiança. Se converteram, confiaram em Jesus, e aí não resta mais nada. Vejamos aqui, irmãos, que Pedro, como eu disse a vocês, ele estava dizendo que nada daquilo iria fazer ele negar Jesus. Nada ia fazer ele negar Jesus. Mas, claro, irmão, como eu disse a vocês, o Senhor Jesus, ele sabia, sim, que Pedro ainda não estava convertendo. Por isso que ele falou, quando te converteres, né? Então, irmão, isso provou tudo até para Pedro, mesmo que ele ainda não quis entender. Mas Jesus já sabia, sim, que Pedro
iria negar ele. Em outra passagem diz assim: Pedro, em verdade eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Vocês lembram disso, né, irmãos? Para Pedro negar, porque não estava convertido ainda. Tá vendo, amados? Então, veja que essa passagem aqui é uma passagem gloriosa que vem ensinar cada um de vocês e a mim também. Olha como o Espírito Santo nos ensina, irmãos. Hoje, graças ao eterno Deus e o bom Pai Celeste, hoje vocês, eu, estamos aqui aprendendo com as Escrituras, porque é o Espírito Santo, não é você. Quer dizer, vamos dizer, nós, ser humano, e a Bíblia Sagrada. Tem Espírito Santo em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Que o apóstolo falou: "Ó, vós não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que não é proveniente de vocês, mas é de Deus, é proveniente de Deus e não de vós?" Então vejamos, para que possamos aprender o que Jesus quer nos ensinar é através do Espírito Santo, com as Escrituras Sagradas em nossas mãos. Não existe crente, irmão, que queira, a não ser, irmãos, quando Deus vê, que hoje é muito pouco isso, tá bem? Às vezes tem crente que não sabe, tem pessoa que não sabe ler e escrever. Aí Deus trabalha mais ainda na vida dessa pessoa para que ela tenha as experiências com o Senhor e ela crendo em tudo que o Senhor, dando graça a ela, ela vai ouvindo que vai ter alguém da família que vai ler para essa pessoa tudo, e ela está sendo também iluminada. Mas hoje a maioria já sabe ler, escrever, e agora é uma questão mesmo de ler a palavra de Deus. Então vejamos aqui, meus amados irmãos, aqui nós estamos vendo nesse papel aqui, né, que Pedro tinha que passar por isso, porque isso é muito importante na história que hoje é a igreja de Jesus. Futuramente, Jesus já estava fazendo, né, usando Pedro e os demais discípulos para anunciar o evangelho para todos. Depois veio Paulo, foi constituindo as igrejas, e hoje nós temos, né, as igrejas. Mas lembra, igreja espiritual são vocês. Vocês são o templo do Espírito Santo. Agora, nós temos as igrejas que elas são de alvenaria, de madeira, né, de tudo, conforme o material. Essa igreja, ela é para nosso ajuntamento, para que tenhamos compartilhamento de um amor, um afeto, de conversar, de glorificar a Deus junto, de contar obras e assim por diante. Então, isso é o ajuntamento. A igreja que é qual Cristo habita é você. É onde que está o teu coração. Por isso que vocês e eu, nós temos que cuidar do templo que o Senhor habita em nós. Cuidado com os pecados. Cuidado, não vamos. Nós temos que orar e vigiar, como a palavra nos ensina. Esse é um. E nós temos que estar bem firme para que nós não erramos, Senhor. Nós somos falhos? Somos falhos. Pecamos, mas vamos para os pés do Senhor e vamos implorar o perdão e não fazer mais. Cada dia que nós fizermos isso, cada dia você vai pecar menos, até chegar a um varão, uma varoa imperfeita na presença de Deus. Isso requer o quê? Santidade. Através disso, com o entendimento, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Tá bem, irmãos? Vamos lá. Então, nós vemos aqui quando Pedro fez tudo isso, tá bom? Agora vamos ver aqui no versículo 34. Aí aqui está assim: Jesus disse: Pedro, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negue que você me conhece. É aquilo que eu falei agora há pouco. Presta atenção sobre isso, tá? Daqui a pouco, Jesus disse: quando vos mandei sem bolsa, alforge, sandália, faltou porventura alguma coisa? Eles disseram: não, não faltou nada. Jesus disse: mas agora, aquele que tiver a bolsa, tome, como também uma foge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre. Portanto, eu vos digo
que ainda importa que a mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Isso está em Isaías 53, tá? E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse: basta. Então vejamos aqui, irmãos, glória ao Senhor Jesus, que nessa passagem, quando ele falou assim sobre quando eu vos enviei sem bolsa, né? Isso nós podemos ver que está. Eu não vou abrir, irmão, mas deixa registrado aí. Isso aí está em Lucas, do capítulo 9, do versículo 1 ao 2. Também está no versículo, no mesmo capítulo 9, versículo 3 e 5. Então, por causa da rejeição, tá bom, irmão, que iria enfrentar, Jesus enfatizou que esses discípulos, eles deveriam se preparar para cuidar das suas próprias necessidades. Olha que interessante isso. Medite isso, irmãos. Veja, quando os discípulos estavam com Jesus, estava sempre bem, eles não tinham necessidade. Cristo multiplicava pães ali, o Senhor Jesus tinha as mulheres que serviam o Senhor com as suas dádivas, supriam as necessidades ali entre os discípulos. Então, tinha lá Judas que cuidava da bolsa, comprava comida, também dava dinheiro aos pobres. Você vê que Jesus, quando ele foi em Gadareno, que é o lugar dos gentios, tinha aquele endemoniado, ele andava nu, estava deplorável. Jesus expulsa os demônios, e depois ele está em completo juízo, se converteu a Cristo. Você pode ver que já tinha vestidos ali, ele já estava vestido, os discípulos tinham, toda essa necessidade estava ali suprida. E aqui Jesus estava explicando para eles, irmãos, quando eu falou tudo isso aqui, é para que esses discípulos, que lógico é os apóstolos, né? Depois, nós vemos aqui que eles tinham que se preparar. Irmãos, agora, presta atenção em tudo isso, porque às vezes tem uns equívocos no meio de nós, que isso traz um transtorno tão grande e deixa, às vezes, a pessoa muito confundida. E ainda tem alguns que têm coragem de falar: Senhor Jesus, eu estou confundindo e envergonhado. E a tua palavra diz que nunca um filho teu ficaria confundido e envergonhado. Então vamos ver o que Jesus está ensinando ele. Jesus estava ensinando a eles que eles deveriam se preparar para cuidar das suas próprias necessidades. Eles terem a bolsa naquela época, ter dinheiro. Por quê? Porque quando Cristo morresse, a rejeição seria tão grande na vida deles, porque como o mestre já morreu diante dos gentios, né? Diante dos judeus, imagina como aquele povo ia rejeitar aqueles apóstolos. Então, eles tinham que se preparar, né? Até para se defender. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, aí nós vemos aqui que Jesus pediu, né? E perguntou se tinha uma espada. Eles apresentaram até duas. Aí o senhor falou: basta, basta. Mas não era para usar a espada. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. Por que que ele permitiu isso? Para ver que realmente tinha isso entre os discípulos. Você viu que quando Pedro cortou a orelha de Malco, o Senhor falou: põe a espada na banha. Porque aquele que ferir com a espada é ferido. Então, nós cristãos nunca devemos estar armados, irmão. Se nós temos que estar armado, é armados espiritualmente. Aonde está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 10. É dever de todo cristão, de toda cristã, se armar da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. Esse é o nosso dever. Não é comprar arma, não é usar armas. Não, se alguém tem isso na sua casa, irmãos, eu não vou entrar em particularidade nenhuma. Nós temos que ter a palavra de se somos convertidos de verdade para Cristo e para Deus, a nossa arma é espiritual, é Cristo. Tá bem? É Jesus. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, ali é o que a palavra requer de nós. Sejai forte em Cristo Jesus. E depois, revista de toda a armadura. E se tem uma espada para nós usarmos, é a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Essa aqui que nós estamos usando, essa é a espada, que é a palavra de Deus. Ela corta todo o mal, ela destrói o maligno. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, voltando aqui à palavra do Senhor, quando ele falou aqui nessa passagem, que ele disse no versículo 37, porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Aonde está escrito isso? Vamos abrir o livro de Isaías. O livro de Isaías, profeta Isaías, irmãos, é o livro messiânico. Isaías é o que mais falou de Messias, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos lá no versículo, no capítulo 53. Glória, glória a Jesus. Versículo 5. Pai, bendito. Olha aqui, ó. Isaías 53, versículo 5. Mas ele quem? O Messias, o Cristo, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, pecados. O castigo que nos traz paz estava nele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso que tem que cumprir essas escrituras. Entendeu, meu irmão? E aqui tem mais parte, ô irmão, então é lindo demais. Olha, versículo 6. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Deus mudou. Nós éramos para ser, irmãos, condenado à eternidade no lago do fogo eterno. Deus mudou tudo. E o Senhor Jesus tomou todos os pecados da humanidade na terra e levou para a cruz. E olha só o versículo 7. Cristo, o Salvador. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. E assim ele não abriu a boca. Meu Deus, e aí por diante. Até, irmão, ele foi, olha só, irmão, glória ao nome do Senhor, ele foi contado com os malfeitores. Leiam isso aqui todinho, vocês vão ver. Aí, esse é o cumprimento que Jesus estava falando para os discípulos. Glória a Deus. Tá vendo, queridos? Alguém tem alguma dúvida sobre Jesus na tua vida, meu amado? Você tem alguma dúvida sobre Cristo em sua vida, em seu coração? Eu espero que não tenha, porque é tão claro que o Espírito Santo está mostrando, irmão, mas é tão claro que só se a pessoa for incrédula demais. Mas eu creio que isso não há no meio de nós. Queridos, e aqui nós vemos toda essas passagens, né, que, que nós estamos aqui. Agora nós vamos ler o versículo 39 sobre Getsemane. Vamos ver ali que e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um trigo de pedra, perdão, de um tiro de pedra, tá? E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos para que não entreis em tentação. Paremos aqui. Irmãos, eu queria completar, para que eu volte aqui, tá, irmãos? De novo, nesse versículo 39, eu queria só finalizar, que eu estava falando, acabei esquecendo de uma parte. Aqui, como eu disse a vocês, irmãos, que o Senhor Jesus,
que ele acabou enfatizando, avisando seus discípulos para que eles se preparassem para cuidar das suas próprias necessidades. É isso que hoje nós temos que aprender. Lembra que eu falei agora há pouco, que aqueles que falam, não, alguns até falam assim, Senhor, eu estou confundindo e envergonhado. A sua palavra diz que nenhum filho de Deus fica confundindo e envergonhado. Então, irmãos, veja que às vezes tem pessoas que falam assim, confia, né? Fala assim desse jeito. Ah, Deus vai preparar todas as coisas para mim. Mas só que a pessoa às vezes fica com o braço cruzado e as pessoas querem receber assim um milagre assim de mão beijada. Jesus sempre falou que nós devemos nos esforçar, que Ele nos ajudaria. Os milagres só acontecem quando nós estamos indo para os trabalhos espirituais, ou seja, estamos visitando, estamos em missão das coisas de Deus para o reino dele. Então é aí que nós vemos. Se ficar dentro de casa, braço cruzado, assistindo televisão e isso, você não vai ver nunca nada. E aqui, materialmente dizendo, irmãos, nós também temos necessidade de pagar luz, água, comida, mercado, família, cuidar de tudo, não é verdade? Então, também nós temos o quê? Nós temos que cuidar das nossas necessidades. E aí tem muitos que não entendem. Eu vou pedir licença beber um copo de água. Muitos nossos irmãos, pessoas, às vezes não entendem, irmãos. Existem algumas necessidades que as pessoas passam através de uma enfermidade, um desemprego, tudo. Outros não, outros eles fazem dívidas e se formam escravos de dívidas e depois esperam milagres para pagar as dívidas daquilo que faz, deixando faltar comida em casa, porque a benção que iria para o alimento do filho, roupa de filho, de esposa, tudo, vai para um carnê de um veículo, de alguma outra coisa, que não é pão. Então, por causa que às vezes quer pegar uma coisa mais nova, todos isso nós temos desejos, é claro, né, irmãos? Mas temos que ter sabedoria de como e chegar a nossa hora, certo? E aqui Jesus ensinou esses discípulos que eles iam ser rejeitados, então eles tinham que guardar as suas provisões, tivesse que cuidar das suas próprias necessidades. Meus irmãos, em nome de Jesus, cada um de vocês que são famílias, pais, né, marido e mulher, por favor, cuide das vossas necessidades. Não agem de qualquer forma. Usem sabedoria. Vocês têm os que têm filhos. Por favor, papai, mamãe, cuidado de fazer alguma coisa que está fora do orçamento dentro de uma casa, para que vocês não entrem em confusão e depois querer botar a culpa em Deus. Jesus ensinando os discípulos a eles, olha bem, Jesus está ensinando a eles cuidar das suas próprias necessidades pelas coisas que viriam lá no futuro para eles. Porque depois da morte de Jesus, como eu disse a vocês, eles sofreram ali, irmãos, tiveram algumas rejeições, mas o tempo o Senhor foi trabalhando e foi se formando, né, vários irmãos, e aí eles começaram a se ajudar, e aí o Senhor foi trabalhando. Mas e o começo, como é que foi? Não foi fácil, né? Então Jesus está dizendo, por isso que ele falou assim, ó, tome, como também a foge, e o que tem, que não tem espada, né, venda a sua capa e compra. Então, nós temos que cuidar, sim, das nossas necessidades, tá bem? Só para que, porque às vezes tem aquele crente que ele é novo, não tem entendimento, e fala, não, o pai vai preparar tudo. O pai vai preparar uma cesta para mim, eu vou ter isso, e às vezes aparece até uma oportunidade de emprego. Ah, não, esse eu não quero trabalhar nesse emprego, não. E pula essa vez, vai para outra. Ah, não, esse também eu não quero, esse também eu não quero. Queridos, nos dias de hoje nós não estamos no luxo aí de escolher muito emprego, não, amados. Nós estamos nos dias maus, hein? Nós estamos em dias dificultosos. Então, isso aqui é, inclusive, para os esses apóstolos, é Jesus ensinando a eles tomarem cuidado com as suas próprias necessidades. Sempre eles estão vendo ali o que eles devem fazer para suprir as necessidades deles. Observaram isso? Está vendo? Claro que Jesus poderia enviar até anjos do céu para suprir a necessidade deles, mas é uma batalha. Todos nós estamos numa batalha na terra, tá certo?
mas o Senhor, ele faz milagre. Isso quer dizer que faz sim, tá? Mas é para aqueles que está levando, não entendendo direito a graça de Deus e leva a vida de qualquer jeito. Então tá aqui um bom entendimento. Agora vamos voltar aqui na passagem desta palavra santa e gloriosa, glória ao nome do Senhor Jesus, do versículo 39. Nós vemos que Jesus, do 39 ao 41, ele sobe lá na montanha, como todos vocês já sabem, lá na Montanha da Oliveira, e quando ele chega naquele lugar lá, ele vai orar, né, irmão? Ele ora para que, ele fala primeiro para os discípulos, para que eles orassem, para que eles não entrassem em tentação. E depois o Senhor se apartou dele com um tiro de pedra se lança, né, irmãos? E o Senhor se pôs de joelho e ali ele começava orando. Então vejamos aqui, irmãos, que os apóstolos passaram todas as noites da semana, né, ali da paixão, que é aquela semana que Cristo iria morrer na sexta, né? No Monte das Oliveiras. Isso você pode ver também em Lucas. Vamos ver ali, volta uma folha aqui. Vê Lucas capítulo 21, versículo 37. Olha aqui, ó. Lucas 21, versículo 37. Ó, e, e o de dia ensinava no templo e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. Então percebe que o Senhor nessa semana iria muito, todas as noites para o Monte das Oliveiras. Tá bem? Então veja aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, glória, aqui nessa passagem, podemos ver também, você pode ver em João, capítulo 18, versículo 1. Vamos lá no livro de João, olha só, no capítulo 18, vamos dar uma observada também ali. Glória a Deus. Você vê que Lucas narrou, João, olha, olha aqui que diz aqui, ó. João capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. E ali foi onde que Judas foi lá, né, que traiu Jesus, levou aquelas pessoas para prender o Senhor Jesus. Então veja bem, irmão, que nessa passagem aqui, essa gloriosa passagem aqui no verso desse 41, esse 42 aqui, nós vemos que ali estava onde houve aquele evento que Judas levou aquelas pessoas para prender Jesus. Isso você vai ver em João lá. Depois vocês dão uma continuidade da leitura lá, tá bom? Bom, Mateus capítulo 26, versículo 36 também mostra, esse lugar chama-se Getsemane, né? Jesus instruiu todos os seus discípulos a se. Olha só, irmão, que interessante. Olha que passagem linda. Jesus pede. Irmão, isso aqui, nós que somos crentes, muitos poucos se dedicam à oração. Muito pouco. E Jesus, ele, além de ser exemplo de oração, e Jesus orava muito, Jesus pede para que seus discípulos era para orar para que eles não entrassem em tentação. Irmãos, interessante. A oração tem uma proteção muito grande. Por quê? Porque quando você ora, os céus abrem e ninguém pode impedir a tua oração com Deus. Mas nem demônio, nem o próprio adversário. Os anjos, a sua oração, ela sobe ao céu, porque está envolvido o nome do Senhor Jesus. Estou falando de cristão mesmo, daqueles né, é, ele chega ao céu. Então veja, meus amados irmãos, que Jesus instruiu, o Senhor Jesus instruiu, né, esses apóstolos para que eles não, que eles fossem para a oração, que eles orassem, né, a fim de que eles não fossem tentados. Quem queria tentar ele? Claro, é o diabo que queria tentar eles, né? E principalmente a fé deles. Bom, e pediu para que vejamos aqui que eles cansados, irmãos. Jesus foi orar, mas eles estavam cansados. E Jesus fez a sua oração ali, e ele fala aqui no versículo 42,
Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça de mim a minha vontade, mas a tua. Olha que humildade que Jesus tem, irmão. Esse cálice, irmãos, ele se refere àquele momento, irmãos. Veja, o Senhor Jesus vai para a cruz. Você acha que Jesus Cristo tinha medo da morte? Ele deu vida para Lázaro, perdão, tá tentando lembrar o nome. Lázaro, 4 dias morto. Imagina Lázaro decompondo, irmão. Jesus vai lá, fração de, sei lá, segundos, outros. O Senhor faz ele ficar novo. A menina, a filha de Jairo, aquele que estava saindo lá da viúva de Naim, saindo da cidade de Naim, aquele moço, e tantas outras obras que Jesus fez. Não é verdade, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Quantas maravilhas. Você acha que Jesus estaria com medo assim? Não. Ele estava com medo dos que estavam lá, o presidente, Pilatos, Caifás, algum deles? Também não. Ele não estava com medo, nenhum deles. Mas por que Jesus ele se referiu? É que o cálice da ira de Deus, irmão, contra o pecado é muito grande, tá bom? Olha, vou dar uns exemplos. Vocês lembram do dilúvio? A ira de Deus, o juízo sobre o dilúvio? Só sobrou Noé, seus filhos, Nora e a esposa. 8 pessoas de tudo aquilo. Já em Sodoma e Gomorra, o Senhor tira Ló e a esposa e as 2 filhas. A esposa, seu coração não obedeceu ao Senhor, acabou sendo convertida em estátua de sal, de pedra. Por quê? Porque o coração dela estava na cidade de Sodoma e Gomorra. Porque as coisas materiais dela estavam lá. E eles saíram sem nada. Ló era rico. Ló entrou com a sua riqueza, com seus pastores. Cadê os pastores de Ló? Nenhum. Ah, mas alguém fala. Provavelmente deveriam ter se corrompido com aquela cidade. Então só saiu ele. Nem os animais saíram. Somente ele. E ainda a mulher tinha o coração lá, porque foi advertida pelos anjos, que não olhasse para trás. E ela olhou. Então, meus queridos irmãos, o que nós aprendemos? Que a ira de Deus foi tão grande que destruiu. Até o dia de hoje. Vai lá, Mar Morto, tá tudo lá, não existe nem cinzas daquilo mais, é tudo sal. Realmente é juízo. Agora você imagina Jesus, ele pega, dá a sua vida, ele vai para a cruz e toda a maldição ele se faz maldito, porque está escrito que aquele que é levantado na cruz, no madeiro, é maldito. Então Jesus se fez maldito para salvar você, salvar eu e salvar todos nós, salvando todos nós, salvar a humanidade. Todo aquele que crê em Jesus é salvo e segue ele. Então veja, todo aquele que converter em Cristo e seguir ele é salvo. Então, irmãos, imagina, e por isso que ele falou, Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, vocês lembram daquele momento da crucificação? O Senhor Jesus, crucificado com os 2 malfeitores ali, o povo zombando dele, ele aguentou. Enquanto o povo zombava, ele aguentou. Enquanto os outros estavam zombando, os sacerdotes zombando, todos ali zombando, os escribas. Aí, confiou em Deus, vamos ver agora. Ele disse que é filho de Deus, vamos ver agora se Deus vem e livra ele, se Elias desce, dá água a ele, e tantas outras coisas de zombações. O outro falou, meneou a cabeça, bateu a mão no peito, meneou a cabeça, e disse que destrói o templo em 3 dias, e agora ele constrói. Em 3 dias ele constrói. E aí tudo, até o da cruz lá também, zombou de Jesus, o outro já repreendeu e ganhou a salvação. E Jesus aguentou tudo isso. Mas você sabe aonde que Jesus, o que ele chorou muito, que ele chorou não, digo assim, que ele sofreu muito, é o cálice, mas olha como Deus é bom. Apareceu um anjo, no versículo 43, aparece um anjo para ele aqui, irmão. Nós estamos vendo aqui que um anjo aparece e estava fortalecendo ele, porque era necessário. Irmãos, Deus olhou para Jesus naquela cruz, e quando ele olhou para Jesus, ele viu Jesus cheio de pecado, irmão. Não se assuste com isso, não, hein? Não é que ele cometeu pecado. É tipo assim, ele abraçou
toda a humanidade de pecado e puxou, arrancou os pecados e puxou para si próprio. Ele carregou os pecados de todo mundo para si. E aí, quando Deus olha para ele, Deus só vê pecado em Jesus. Pecado, pecado, pecado meu, pecado de vocês, pecado de fulano, pecado de ciclano, pecado de toda a geração, pecado do mundo inteiro em cima de Jesus. E Deus tem o cálice da ira, a qual tinha que ser derramado para destruir por causa desses pecados. E Cristo, então, Deus olha para Jesus e Deus se afasta do teu filho, porque o pecado estava ali, ele atraiu os nossos pecados. Irmãos, eu acabei de ler agora Isaías capítulo 53, versículo 5. Ele atraiu as nossas enfermidades, os pecados, ele levou para ele na cruz, ele levou e nós fomos sarados. Ele ficou enfermo, nós sarados. Entendeu, irmãos? Não estou dizendo que Jesus pecou, eu estou dizendo que ele pegou todos os nossos pecados e levou para ele. E assim entra, aí que entra o cálice. E Deus, que a pior coisa do mundo, meu irmão, é alguém ser. Claro, veja bem o que eu vou dizer isso, viu, irmãos? Jesus, aqui, como eu estou dizendo, a pior coisa do mundo é quando uma pessoa não tem Deus na sua vida. Essa é a pior coisa. Mas, irmãos, veja bem, todo ser humano, todo ser humano, Deus está presente, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Até na vida dos ímpios, Deus está presente. Se um deles lá clamar por um socorro, misericórdia, Deus ouve, não ouve? E converte. E ele é convertido para Jesus, não é verdade? Então, porque às vezes o Satanás, ele é sujo, ele pode dizer para vocês assim: ah, Deus não está na tua vida. Não dê ouvido a isso. Quando você sentir a presença do Senhor e hoje você sente menos, irmão, dá uma olhada se você está se ocupando muito com as coisas materiais. Antes você era mais dedicado nas orações e hoje você é menos dedicado, mas você quer entrar dentro da igreja e quer sentir a presença. Não é assim. Ele está presente na tua vida. É que somos nós que se afasta um pouco, viu, meus irmãos? Se tem alguma coisa que acontece, somos nós que afasta. Porque aquele que invoca a Deus, encontra a Deus. E às vezes a gente só fala assim: eu quero sentir a tua presença. Mas é tão vago, tão vazio uma conversa dessa. A gente está muito, irmão, nos dias de hoje a gente está muito preso em tanta coisa deste mundo e aí temos muito pouco tempo para buscar a Deus em oração. Mas aqui na palavra, voltando à palavra de Deus, Jesus ali, Deus olha para seu filho, ele cheio de pecado. O que aconteceu? O que aconteceu? Lembra que Jesus na cruz falou assim: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Naquele momento, Deus se afastou da vida do seu filho, porque havia pecado. Lembra que aconteceu na vida de Adão, quando Adão pecou e Adão teve que sair do, do jardim do Éden? Deus o afastou e depois disso nunca mais foi destituído. Você está entendendo? Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. O cálice amargo é isso. Jesus, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Vai lá no livro de Salmos 22, que está escrito em Salmos 22. Vamos lá, irmãos, em Salmos 22, observar. Glória a Deus. A profecia, a profecia, irmão, messiânica, diz assim, ó, no primeiro verso: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras dos meus bramidos? Aí, aqui vai, vocês vão lendo, irmãos, tanta passagem aqui, né? E tanta coisa surgiu com Jesus, porque ele pegou todos os nossos pecados, até do futuro, viu? Não é pecado até a data da morte dele. Ele pegou tanto no passado quanto no futuro. Todo aquele que invocar o Senhor, ele perdoa todos os nossos pecados. Queridos, Deus se afastou de Jesus. E aquele é o momento que ele sabia que iria enfrentar sozinho, como homem, sozinho, todas as frontas que estavam acontecendo. E como homem, ele fala: Pai,
perdoai-vos, porque eles não sabem o que faz. Como homem, Jesus conseguiu. Irmãos do céu, você sabe que nós, como homem, o sangue corre na veia, nós ficamos nervosos. Qualquer coisa piquititica, a gente pode perder a cabeça, não é verdade? Jesus, era isso que ele estava temendo, que com os pecados ia afastar o pai dele, por causa que Deus, olhando para Jesus, vê esse montão de pecado que ele pegou, juntou tudo para si, para salvar você, salvar eu e salvar todos nós. Que coisa mais linda, coisa mais maravilhosa. Por isso, irmão, irmã, dê valor à graça de Jesus, dê valor a Deus, irmão, dê valor a Jesus na tua vida, que não é uma coisa tão simples, é uma coisa maravilhosa, foi uma coisa que Deus fez, que vocês não têm ideia, uma salvação eterna, uma salvação que não há, irmão, quem possa tirar isso de vocês. É Cristo puro, irmão. Vocês estão na mão do Senhor. Quem pode tirar vocês das mãos do Senhor? Só se vocês não derem valor a Cristo. Ou eu também não dar valor a Jesus. Se eu não der valor a Cristo, com certeza, irmãos, nós vamos perdendo a graça do Senhor, porque nós vamos ajuntar pecado. Mas agora, como Cristo lavou nossos pecados, andamos com Ele. Quem anda com Cristo é suprido das necessidades espirituais, materiais, de entendimento, de amor, porque Ele é a fonte eterna. Ele é a fonte da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem tem Cristo tem vida eterna. Quem tem Cristo tem um caminho para o reino do céu. Quem tem Cristo tem a verdade. E Satanás não se firmou na verdade. Ele é mentiroso, é o pai da mentira. O crente cristão verdadeiro, ele é firmado na verdade. Ele é firmado em Cristo. Nada muda ele, nada muda ela. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora vocês entenderam que esse cálice que Jesus tomou era muito forte, não era, irmão? Tomou gota por gota, cada gotinha, o sofrimento. Tanto, irmão, você pode ver aqui, que você lendo aqui no 43, 44, Jesus teve ele suou, enquanto o anjo conversava com ele suou gotas de sangue. Imagina a agonia dele. Ele já estava tendo uma agonia até a morte. Então vejamos aqui, né, que o Senhor permitiu que Jesus passasse isso. Por quê? Porque ele ia ter o futuro vindouro, ele ia reinar os céus e a terra. Todo o poder dos céus e a terra estaria nas mãos do Senhor Jesus. Então, nosso Deus enviou esse anjo para servir o nosso Senhor Jesus. E Jesus, aqui, irmãos, nós vemos aqui que ele continuou, mesmo assim, ele continuou em agonia. Então, como está escrito aqui, no momento dele orar, né? Nós vemos aqui que ele vai orar, minuto, no momento aqui que ele vai orar, você vai vendo aqui que ele começa a suar gotas de sangue, como está aqui na passagem, glória ao nome do Senhor. E vejamos aqui, então, irmão, que estava escorrendo até o chão, querido, e como se ele estivesse sangrando, tá? Imagina as vestes do Senhor, porque como está escrito aqui, você pode imaginar o vestido dele como ficou, certo? Irmãos, bom, enfim, nós vemos aqui que no, no versículo 44 ele estava em agonia, o versículo 45 ele levanta da oração e aí ele vai ver os seus discípulos. E o que ele encontrou? Os discípulos dormindo. Ele pediu para os discípulos estar em oração para eles não caírem na tentação pelo diabo. Aqui encontra eles dormindo. Aí Jesus disse para ele: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Aqui em Lucas, mais uma vez, ele está pedindo para os discípulos continuar orando. O que entende isso? Em outra passagem, Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é mesmo? Ele fala assim. Aqui, irmãos, a fraqueza é física, irmão. A nossa fraqueza, querido, é física. Vocês vão entender por quê. O cansaço não é uma fraqueza nossa física. Você cansa, o corpo ficou fraco.
Se você não se alimenta, o corpo enfraquece. Então, isso é físico. O espírito, ele está sempre pronto, mas o corpo não. O corpo, ele é fraco, ele enfraquece rápido, fica doente, é fraco, enfraqueceu para pegar a enfermidade. Então, vejamos aqui, irmão, que só que temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. O que eu vou passar para vocês aqui é para que nós somos espirituais, para meditar muito bem isso, tá bem, irmãos? Então, veja bem, olha, sabemos que o nosso corpo, ele é frágil, ele é fraco. Se você não comer, ele enfraquece. Se você não cuidar da tua saúde, ele enfraquece. Se você, glória ao nome do Senhor Jesus, não dormir, você vai ter cansaço, o corpo enfraquece, não é verdade? Agora, irmão, se o nosso corpo vier a enfraquecer, o que que acontece com a nossa alma? O que que acontece com o nosso espírito? Então, o nosso espírito vai para uma fraqueza espiritual também, porque o corpo enfraqueceu. E aí, o que que vem? É a tentação. É onde que o inimigo tenta. Tá entendendo, meus queridos? Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado nessa passagem. Lembra-te disso. Já aconteceu de vocês verem uma pessoa assim, pessoa frágil, vamos dizer assim, uma pessoa assim frágil, não estou falando de humildade, tá bom, irmão? Uma pessoa assim que é melindrosa, tem pessoas melindrosas, qualquer coisa ela sente, já vai para a profundeza de tristeza, de angústia, recebe uma palavra contrária, ela se encolhe e começa a entristecer, às vezes passa dias em agonia, tristeza. Essa pessoa, ela está fraca. Não estamos falando da alma, estamos falando de um corpo que está frágil, só que ela leva a vida espiritual a enfraquecer também. Aí é onde que vem, aparecem as enfermidades, aparecem, irmãos, todo tipo de coisa, tá bom? Até não se assuste não, hein? Tá bom? O que que vem ser uma depressão? É porque alguma coisa no passado enroscou, alguma tristeza, alguma angústia, algum problema no passado. E o que que vem a ser ansiedade? É aquela pessoa que ela nem o dia do amanhã chegou, já está ansioso, está ansiosa e fica pensando no futuro, o que vai ser, o que vai acontecer comigo? E Jesus já deu essa receita para nós há muito tempo ali no livro de Mateus, também no livro de Lucas tem, né? Que nós devemos olhar para os céus, ver, deu o exemplo das aves, deu o exemplo dos lírios do campo, e que Deus cuidaria de todos nós. Isso é confiança. Então, irmãos, quando a pessoa ela é ansiosa ou está em depressão, vem o medo. O medo enfraquece a pessoa. Deu para entender isso que a palavra nos ensina, irmãos? Então, hoje, irmãos, você vê que hoje nós temos uma gama muito grande sobre pessoas depressivas, pessoas que estão ansiosas, não dormem, precisam tomar algum remédio para dormir, outros precisam tomar remédio para se acalmar. Você está vendo? Por quê? Porque o corpo está fraco. O corpo enfraqueceu, entendeu? Só que ela leva a alma ao enfraquecimento também. E aí é que é a tentação de Satanás. É aí que ele vem tentar. Então, como que nós devemos rebater isso? Como que nós devemos nos defender? Jesus nos ensinou, como ele ensinou os discípulos. Orai para que não entreis em tentação. A única forma de nós conseguirmos desvencilhar disto, irmão, é nos fortalecer na oração, perseverar em oração. Assim, o inimigo não toca, não consegue nem mexer. Deu para entender isso? Irmãos, glória a Jesus. Você pode ver que Jesus está sempre ensinando nós aqui, aprendendo a palavra. Orai para que não entreis em tentação. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Irmãos, Jesus está explicando. Para nós não entrar em tentação, o que nós devemos? Orar. Será que todos oram? Não, nem todos oram. Hein? Lembra da oração do Pai Nosso? Lembra? Não diz assim, e não deixa nós entrar em cair. Deixa eu ler aqui. Poder
que está em Mateus, no capítulo 6, tá? Eu quero ler para não errar aqui e trocar as palavras. Na leitura a gente aprende mais, né? Jesus nos ensinando aqui sobre a oração, né? Olha o que ele faz com nós aqui na oração. Ele ensina aqui, no versículo 6, eu não vou ler toda a oração, mas você vai ver aqui no versículo 6. E aqui diz assim, ó, ele está falando assim, ó, no versículo 11, olha o que ele diz. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É a parte da oração do Pai Nosso, tá bom? Vocês pode orar, começa no versículo 9 e vocês vão aqui até o versículo 11. Veja bem, irmãos, deu para entender? Para nós não ser induzido à tentação, não cair em tentação, para que o inimigo venha nos tentar, é oração, tá bom? Porque só Deus pode nos livrar do mal. A tentação vem, mas Deus pode nos livrar do mal, porque o reino é dele. Nós fazemos parte do reino. Aprendeu isso, queridos? Se alguém de vocês estão triste, se alguém de vocês estão um pouco fraco, comece a se dedicar na oração, comece a confiar mais em Deus, começa a professar a confiança sua no Senhor. Você vai ver que a cura vem, que a paz de Deus reina no seu coração e que seus olhos são abertos, porque você deixa de ter medo e começa a confiar mais no Senhor Jesus. Então, esse é o conselho de hoje, irmãos. Deixa eu ver aqui, o horário já está um pouquinho avançado. Glória a Deus. Eu vou ver aqui mais um pouquinho. Irmãos, eu vou deixar outra passagem para a próxima reunião, tá bom? Então, esses são os conselhos, o amor, vocês guardam, reflete, irmão, é uma leitura, é como Jesus ensinando, assim nós estamos usando como Cristo nos ensinou, tá? Ele sempre foi, você pode ver ali no livro de Mateus, capítulo 4, acho que é o versículo 39, que ele saiu de Galiléia, em Galiléia, ele ia nas sinagogas, ensinando o povo, pregando o evangelho e curando-os das moléstias, das enfermidades e moléstias. Então veja que a primeira coisa que Cristo fez foi ensinar, tá bom? Ele ensinava para depois ele evangelizar. Porque, irmão, como é que nós vamos evangelizar uma pessoa se ela não tiver conhecimento das coisas? Ela precisa conhecer. Como é que nós vamos fazer uma pessoa que ela conheça Jesus se não tiver quem ensina ela? Você vê isso aí também em Atos, acho que é capítulo 8, não lembro se é 8 ou 10. 10 não é, que é Cornélio, salve. Lá de Filipe, eu acho que capítulo 12, de Filipe com eunuco, ele falou, você entende o que você lê? Ué, não tem quem me ensina. Irmão, vocês creem que isso aqui é um ensinamento, assim, bíblico? Estamos falando de Bíblia, tá bem, amados? E refletir tudo isso que Deus está dando graça para todos nós aqui, tá bem? Deus abençoe a todos, fico com Jesus Cristo, tenhamos um dia abençoado mais uma vez. E lembra disso, aguardando a volta do nosso Senhor, que não está longe. Ele virá buscar a igreja. Você é a igreja dele. Olha como você está. Busca, peça perdão, esteja junto e une, mas de confiança com Cristo, porque quando ele vier, será a nossa redenção, a nossa glória, quando nós vemos o nosso Salvador vindo buscar nós. E quantos entre nós já estão ansiosos, anseia esse dia? Alguns ainda por não entender o Evangelho, ainda quer ficar aqui. Mas os que querem subir com Cristo, irmãos, presta atenção no que estou falando. Não estamos falando que a gente quer morrer. Nós estamos falando que nós estamos aguardando Ele vir. Ele é o autor das nossas vidas. É Ele que vai vir buscar nós. Não somos nós que vamos sair daqui. Ele vem. Nós temos que estar preparados para Ele vir. Como alguém vai chegar à tua casa, você sabe que a visita vai chegar à tua casa, só que ela não marcou o horário. Então você espera para o almoço, mas ele não apareceu. Você espera com o café da tarde, não apareceu. Você faz a janta, não apareceu. Às 21 horas você faz um cafezinho,
não apareceu, e você vai dormir. Só que tudo aquilo lá está tudo guardado. De repente, meia-noite, chega a sua visita. Você está preparado, porque você deixou tudo preparadinho. Tem comida, tem café, o que que ele quiser, tem café. Espiritualmente, nós estamos nos alimentando e o Senhor não veio. Mas o dia que ele vier, as palavras dele estão no teu coração, no meu e no nosso, e de todo aquele que crê nele. Glória a Jesus. Então, esses são os conselhos. Que o nome de Deus seja eternamente louvado, amados. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso.